O jejum de Josafá, quando não sabemos o que fazer. Texto base 2 Crônicas 20a. Momentos na vida em que o problema chega antes da explicação. A ameaça aparece antes da solução. O coração acelera, a mente se enche de perguntas. E tudo o que temos é medo. Foi exatamente assim no reinado de Josafá. Um rei piedoso, correto diante de Deus, mas que de repente se viu cercado por uma multidão maior, mais forte e aparentemente invencível. A Bíblia diz que uma grande multidão vinha contra Judá, e não era apenas um inimigo, eram vários. A situação era real, concreta e urgente. Diante disso, a Escritura afirma algo simples, porém profundo. Josafá teve medo. A Bíblia não romantiza a fé. Ela não esconde o medo dos servos de Deus. Josafá não fingiu coragem, não fez discursos vazios, não reuniu o exército para motivá-los com palavras humanas. O medo foi reconhecido, mas não governou suas decisões. O texto diz que ele decidiu buscar ao Senhor e proclamou jejum em todo o Judá. Aqui está a primeira grande lição espiritual. O medo pode bater à porta, mas a decisão de quem governa o coração define o desfecho. Josafá não negou o medo, mas escolheu a direção correta. Em vez de agir impulsivamente, ele parou tudo. Em vez de correr para estratégias humanas, ele convocou o povo para jejuar. O jejum proclamado por Josafá não foi individual, foi coletivo. Homens, mulheres, crianças, todos se reuniram para buscar ao Senhor. O jejum, neste contexto, não é um ritual vazio, mas uma declaração espiritual. É como se o povo dissesse: não confiamos em nossa força, não confiamos em nossa inteligência, não confiamos em nossas armas, confiamos no Senhor. Josafá se colocou diante da congregação e orou. Sua oração não foi longa, nem cheia de palavras sofisticadas. Foi uma oração sincera, fundamentada na história e nas promessas de Deus. Ele começa reconhecendo quem Deus é. Ele relembra que o Senhor governa sobre todos os reinos da terra, que em suas mãos há poder e força, e que ninguém pode resistir a ele. Depois, Josafá relembra o passado. Ele fala das promessas feitas a Abraão, do cuidado de Deus com Israel, do templo construído para o nome do Senhor. Isso nos ensina algo precioso. Quando o presente está confuso, a memória espiritual precisa ser ativada. Relembrar o que Deus já fez fortalece a fé para enfrentar o que ainda não sabemos como resolver. Então vem uma das declarações mais humildes e poderosas de toda a Bíblia. Em nós não há força perante esta grande multidão que vem contra nós. Não sabemos o que fazer, porém os nossos olhos estão postos em ti. Esta frase não é fraqueza, é maturidade espiritual. Reconhecer limites humanos é o ponto onde o agir divino começa. O jejum de Josafá nos ensina que existem batalhas que não são vencidas com espada, mas com rendição. Existem guerras que não se resolvem com mais esforço, mas com mais dependência. O jejum é isso, um silêncio da carne, para que a voz de Deus seja ouvida com clareza. Enquanto o povo jejuava e orava, o Espírito do Senhor veio sobre Jaziel. Deus respondeu. Ele sempre responde quando seu povo se humilha com sinceridade. A resposta não foi o que o povo esperava naturalmente. Deus disse: não temais, nem vos assusteis por causa desta grande multidão, pois a peleja não é vossa, mas de Deus. Que palavra poderosa! A batalha era real, mas a responsabilidade não era deles. Deus não disse que não haveria confronto, mas disse que o resultado não dependeria da força humana. Ele orientou o povo a se posicionar, a marchar, a crer, mas não a lutar como de costume. No dia seguinte, Josafá fez algo ainda mais surpreendente. Em vez de colocar soldados armados na frente, ele colocou cantores, homens designados para louvar ao Senhor, foram à frente do exército, proclamando a santidade e a fidelidade de Deus. Isso desafia toda a lógica humana. Quem vai para a guerra cantando? Mas quando o louvor começou,
Deus começou a agir. A Bíblia diz que o Senhor armou emboscadas contra os inimigos, e eles foram derrotados, sem que Judá precisasse levantar uma espada. O jejum abriu caminho para a oração. A oração abriu espaço para a palavra profética. E o louvor selou a vitória. O jejum de Josafá nos ensina que a verdadeira vitória nasce antes no secreto. Antes de qualquer livramento visível, houve humilhação, arrependimento, silêncio e busca sincera. O jejum não mudou Deus, mudou o coração do povo. Eles alinharam sua fé com o céu. Talvez hoje você esteja cercado por problemas que não sabe como enfrentar. Talvez o diagnóstico seja assustador, a crise financeira seja real, o conflito familiar pareça insolúvel. Como Josafá, você pode até sentir medo, mas a pergunta é: para onde seus olhos estão postos? O jejum não é uma moeda de troca com Deus. É um posicionamento espiritual. É dizer: Senhor, eu paro para ouvir. Eu paro para depender. Eu paro para confiar. Quando o povo de Deus jejua com sinceridade, algo se move no mundo espiritual. O Deus que respondeu a Josafá continua sendo o mesmo. Ele ainda fala, ainda livra, ainda confunde inimigos e ainda transforma cenários impossíveis em testemunhos vivos. A peleja continua sendo dele. Que esta palavra nos leve a um lugar de rendição. Que aprendamos a jejuar, não por obrigação, mas por dependência. Que nossos olhos estejam firmemente postos no Senhor, mesmo quando não sabemos o que fazer. Porque, quando não sabemos o que fazer, Deus já sabe exatamente o que fará. E assim como no Vale de Beraca, o lugar de luta se torna lugar de louvor. Onde havia medo, nasce gratidão. Onde havia ameaça, surge testemunho. Tudo começa quando decidimos, como Josafá, buscar ao Senhor com jejum, oração e um coração totalmente rendido.